Oi, gente. Sejam bem-vindos ao Contos Noturnos Brasil. Aqui é o Bruno, e hoje eu trago uma história que vai deixar vocês arrepiados. Antes de começarmos, preciso de uma ajudinha para o canal crescer. Então, se inscreva e deixem aquele like macabro e compartilhem esse vídeo com seus amigos mais corajosos. Agora, apaguem as luzes, coloquem seus fones de ouvido e preparem-se. O relato de hoje vai mexer com seus piores medos. Relato 1. O visitante da floresta. Eu sempre fui cético em relação a histórias de fantasmas, até que algo inexplicável aconteceu comigo. Isso foi há cerca de 3 anos, mas a sensação de pavor continua tão vívida como se tivesse acontecido ontem. Na época, eu precisava de uma pausa da correria do trabalho e da vida na cidade, então aluguei uma cabana isolada nas montanhas, cercada por uma vasta floresta. O plano era me desconectar do mundo e passar uns dias em paz, mas o que encontrei lá me persegue até hoje. Era a 3ª noite, e eu já tinha me acostumado ao silêncio quase sobrenatural do lugar. Durante o dia, o som da natureza era reconfortante. O vento soprando entre as árvores, o canto dos pássaros, e até o ocasional farfalhar de um animal passando entre a folhagem. Mas naquela noite, algo me despertou no meio da madrugada. O que ouvi não era o som comum da floresta, mas algo mais humano. Eram passos, pesados e lentos, avançando pela varanda de madeira da cabana. Meu coração disparou instantaneamente. No começo, tentei racionalizar, pensando que talvez fosse um cervo ou algum animal grande. Mas os passos eram muito cadenciados, muito deliberados. Não era um animal qualquer. Levantei da cama, em pânico silencioso, e fui em direção à sala, tentando não fazer barulho. Algo dentro de mim gritava para eu não acender as luzes. Abri um canto da cortina e olhei pela janela. O que vi fez meu sangue gelar. Sob o fraco brilho da lua, havia uma figura, alta demais para ser humana, com membros longos e finos que pareciam se estender de forma desproporcional. Suas pernas eram tão esguias que pareciam não conseguir sustentar seu corpo, mas mesmo assim, ele se movia, lentamente. Seu andar era irregular, como se estivesse puxando algo invisível atrás de si, cada passo um esforço. O mais aterrorizante, porém, era que essa coisa não tinha rosto. Apenas uma superfície lisa, pálida e deformada onde deveria haver olhos, nariz e boca. E estava voltada diretamente para a cabana. Para mim. Eu me afastei da janela, com a respiração ofegante. Meu corpo estava congelado pelo pavor. A criatura começou a circular a cabana, arrastando os pés no chão de terra. Cada passo soava mais alto do que o anterior, e eu podia sentir o peso do silêncio sendo quebrado apenas por aquele som. Me tranquei no quarto, empurrando o que consegui contra a porta, sentindo o suor escorrer pelo rosto. Sentei no chão, ouvindo os passos que pareciam estar cada vez mais perto, enquanto meu coração martelava no peito. Foi então que eu ouvi o som que me fez perder qualquer controle. A maçaneta da porta da frente sendo girada, lentamente, como se a coisa estivesse testando o quanto de resistência a tranca ofereceria. Ela tentou 1, 2 vezes, e então houve um silêncio absoluto. O silêncio mais perturbador que já experimentei na minha vida. Por um momento, pensei que havia ido embora, mas logo ouvi algo mais terrível ainda. Uma batida leve na janela do quarto, seguida por uma respiração baixa e irregular. Não sei como, mas naquele instante minha mente entrou em um estado de negação. Me convenci de que não estava acontecendo, de que eu estava sonhando. Fechei os olhos e tentei desaparecer, torcendo para que aquilo fosse embora. Mas então, a janela começou a tremer, e o vidro parecia estar prestes a ceder. A batida leve foi substituída por pancadas insistentes, como se a criatura estivesse ficando impaciente. Ou pior, irritada. Foi então que eu vi algo ainda mais insuportável. Um arranhar vindo do lado da cabana, como unhas longas raspando a madeira, se movendo de forma constante. A criatura estava se arrastando ao longo das paredes, como se estivesse cercando o local, procurando uma brecha. Cada segundo que passava parecia uma eternidade. De repente, ouvi uma pancada final na parede, mais forte que todas as anteriores, e tudo ficou em silêncio. A espera, o pavor de abrir os olhos e olhar pela janela, foi o pior. Mas quando finalmente o sol começou a nascer, o silêncio persistiu. Cautelosamente, abri a porta do quarto e fui até a sala.
O ambiente parecia diferente, pesado. Me aproximei da janela, e o que vi me fez quase vomitar. Marcas profundas de arranhões percorriam toda a lateral da cabana, como se algo tivesse usado unhas monstruosamente longas para tentar escavar seu caminho para dentro. Sem pensar duas vezes, peguei minhas coisas e corri para o carro. Mas ao me aproximar, vi algo que congelou meu sangue uma última vez. Pegadas, grandes e fundas, circundavam a cabana. Elas não terminavam ou desapareciam na floresta. Continuavam em direção ao meu carro. Ao abrir a porta, percebi que o vidro estava levemente embaciado, e do lado de dentro, havia marcas, como se alguém ou algo tivesse passado as mãos pelo vidro enquanto me esperava. Saí daquela floresta o mais rápido que pude, sem olhar para trás. Nunca mais voltei. Mas até hoje, quando fecho os olhos à noite, posso jurar que ainda vejo aquela figura, parada na sombra das árvores, me observando. Eu sei que, de algum modo, ela ainda me persegue. Porque o que quer que fosse aquela coisa, ela me encontrou naquela floresta, e acho que nunca mais vai me deixar em paz. E esse foi o relato de hoje, pessoal. Mais um relato assustador de tirar o fôlego. Se vocês gostaram dessa história, deixem aquele like sinistro e compartilhem com seus amigos. Boa noite. E tomem cuidado com os passos que escutarem à noite. Nunca se sabe o que pode estar à espreita na escuridão. Relato 2. A voz do porão. Cresci em uma casa antiga, daquelas que parecem guardar segredos em cada rachadura das paredes. Construída no final dos anos 1800, era uma residência imponente, mas envelhecida. Um dos cômodos que sempre me incomodou foi o porão. Grande, úmido e cheio de velharias que minha família foi acumulando ao longo das décadas. Desde criança, eu sentia um desconforto inexplicável ao descer aquelas escadas estreitas. Parecia que o ar lá embaixo era mais pesado, como se algo invisível estivesse me vigiando. Eu era o único que sentia isso. Minha mãe sempre ria das minhas preocupações, dizendo que eram apenas devaneios de uma criança com imaginação fértil. Mas eu sabia que havia algo errado. Com o passar dos anos, evitei ao máximo aquele porão. Só de passar pela porta, meu estômago revirava, e uma sensação de pavor rastejava pela minha espinha. Tudo mudou quando eu tinha 14 anos. Estava sozinho em casa, numa noite comum, assistindo TV na sala de estar. Meus pais haviam saído para jantar, e eu fiquei em casa, aproveitando o silêncio. No meio do filme, ouvi um som vindo do porão. Era como se algo pesado estivesse sendo arrastado pelo chão de concreto. Meus músculos travaram instantaneamente. Tentei ignorar, convencendo-me de que era um rato ou algum outro animal. Mas o barulho continuava, arrastado e pesado, como se alguém estivesse movendo móveis grandes. Parecia que o som vinha de todas as direções, ecoando pelas paredes da casa. E então, de repente, o arrastar cessou. Foi então que ouvi uma voz. No início, era apenas um sussurro, indistinto. Mas logo ficou claro que vinha do porão. Era uma voz rouca, fraca, mas de alguma forma insistente, como se estivesse tentando falar comigo há muito tempo. Meu corpo inteiro ficou tenso. Eu deveria ter saído correndo da casa, chamado meus pais ou qualquer outra coisa, mas algo na voz me prendeu ali. Havia algo familiar nela, algo que eu não conseguia explicar. Era como se eu já tivesse ouvido aquela voz antes, talvez nos meus sonhos mais sombrios. Contra qualquer impulso lógico, levantei do sofá e fui em direção à porta do porão. Meu coração batia tão forte que eu podia senti-lo no pescoço. Cada passo parecia mais pesado que o anterior. Quando finalmente abri a porta, um cheiro forte de mofo e algo podre subiu das escadas. O ar parecia mais denso, sufocante. A voz estava mais alta agora, ainda incompreensível, mas com uma urgência assustadora. Desci um degrau, depois outro. O chão de madeira rangia sob meus pés, e o som ecoava pelo porão vazio. Quando cheguei ao meio da escada, tudo ficou em silêncio. O silêncio absoluto, aquele que faz você perceber o quão pequeno você realmente é. Então, senti algo tocar meu ombro. Eu me virei tão rápido que quase caí da escada, mas não havia nada. Apenas a escuridão densa do porão me encarando de volta. Respirei fundo e corri de volta para o andar de cima, batendo a porta atrás de mim. A sensação de ser observado, porém, continuava. Como se algo estivesse esperando pacientemente por mim do outro lado da porta. Nos dias seguintes,
A voz voltou, e não estava mais sussurrando. Ela começou a chamar meu nome. A princípio, eram apenas murmúrios distantes, que podiam ser ignorados. Mas a cada noite, ficava mais clara, mais insistente. E então, veio a noite que tudo mudou. Era tarde, e meus pais já estavam dormindo. Eu estava no meu quarto, tentando ignorar os sons que vinham do porão. Mas desta vez, a voz não ficou contida lá embaixo. Ela parecia ecoar pelas paredes da casa. E então ouvi: desça. Meu corpo inteiro ficou paralisado de medo, mas era como se algo estivesse me empurrando para fora da cama. A voz não era mais apenas um sussurro, era uma ordem. Contra minha vontade, meus pés começaram a se mover em direção à porta do porão. Eu não queria ir, mas algo estava me forçando. A sensação era como se uma mão invisível estivesse empurrando minhas costas. Quando cheguei à porta do porão, o ar parecia mais gelado do que o normal. Minha mão tremia enquanto segurava a maçaneta. Eu sabia que, se descesse, algo terrível aconteceria, mas era como se eu estivesse sendo puxado para lá. Sem controle, abri a porta e desci. Lá embaixo, a escuridão parecia quase viva, movendo-se ao meu redor. A voz estava alta agora, clara, me chamando pelo nome, como se estivesse diretamente atrás de mim. Quando cheguei ao fundo das escadas, a porta se fechou com um estrondo. Meu coração saltou, e eu corri até ela, mas não havia como abrir. Estava trancada, como se o próprio porão estivesse me prendendo lá dentro. Foi então que senti. Algo me atingiu com uma força inimaginável, jogando-me ao chão. Uma dor indescritível percorreu meu corpo, como se algo estivesse tentando entrar dentro de mim, invadindo minha mente, minha alma. A voz agora não estava apenas ao meu redor, estava dentro de mim. Eu podia sentir sua presença, algo antigo e maligno, se infiltrando nos meus pensamentos. Meu corpo começou a se mover de maneiras que eu não controlava. Minhas mãos se fecharam em punhos, meus lábios murmuravam palavras que eu não entendia. Fui tomado por uma escuridão. A última coisa que me lembro foi de gritar por socorro, mas não havia mais ninguém para ouvir. Acordei no dia seguinte no meu quarto, sem nenhuma lembrança de como cheguei lá. Meus pais me disseram que me encontraram dormindo no sofá, mas eu sabia que algo terrível havia acontecido naquela noite. Desde então, a voz não só continuou, mas agora ela está sempre comigo. Às vezes, sinto que meu corpo não me pertence mais, como se parte de mim tivesse ficado naquele porão e algo mais tivesse saído no meu lugar. Me mudei daquela casa com minha família, mas a presença me seguiu. E às vezes, à noite, quando estou sozinho, sinto algo me observando, esperando pelo momento certo para tomar o controle de vez. Algo que eu trouxe de volta daquele porão. Algo que ainda não terminou comigo. E esse foi o relato de hoje, pessoal. Mais um relato assustador de tirar o fôlego. Se vocês gostaram dessa história, deixem aquele like sinistro e compartilhem com seus amigos. Boa noite. E tomem cuidado com os passos que escutarem à noite. Nunca se sabe o que pode estar à espreita na escuridão.